Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 11 de maio de 2025, a edição de número 1279 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são exatamente 10 horas, em Lisboa 14 horas. Hoje é Dia das Mães aqui no Brasil. A todas as mamães o nosso amor e carinho. E no programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Além de fazermos uma visita até o Conselho de Serpa. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos com a gente aqui no Navegar é Preciso, nesta manhã gelada do domingo de outono brasileiro, Dia das Mães aqui no Brasil. Mais uma vez, um beijo no coração de todas as mamães que agora vão receber o carinho e o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Um beijo no coração. E vamos lá de Notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 2 minutos. Em Lisboa, 14 horas 2 minutos. O número de inscritos em voto antecipado é o mais alto de sempre. O número de inscritos para votar antecipadamente é o maior de sempre, com 333.347 eleitores a aderirem à modalidade. Foi o que avançou na última sexta-feira o Ministério da Administração Interna. Esse total de 333.347 eleitores recenseados em território nacional inscreveram-se para exercer o seu direito de voto antecipado em mobilidade até às 23 horas e 59 minutos do dia 8 de maio, lê-se em comunicado. O período de inscrições decorreu entre os dias 4 e 8 de maio, destinando-se exclusivamente a eleitores recenseados em território português. O número de inscritos para o voto antecipado no âmbito das eleições legislativas do próximo dia 18 de maio é o mais alto de sempre. O voto em mobilidade realiza-se no domingo 11 de maio, hoje, uma semana antes das eleições, em qualquer município do continente ou das regiões autônomas dos Açores e da Madeira. Navegar é preciso.
CEO da EDP apela à maior aposta em redes mais robustas e modernas. O presidente executivo da EDP, Miguel Stil de Andrade, alertou na última quinta-feira para a necessidade do investimento contínuo nas redes de energia e nas renováveis, para responder à procura nos próximos anos. Para o gestor, o apagão de eletricidade em 28 de abril veio mostrar a necessidade de assegurar um sistema elétrico com mais robustez, fiabilidade e adaptabilidade. E Miguel Stil de Andrade não tem dúvidas de que as renováveis vão ter um papel importante nesse trajeto. É muito claro para nós que as energias renováveis vão ter um papel crucial no sistema energético do presente e do futuro, referiu o também presidente executivo da EDP Renováveis durante a conferência telefônica com analistas no âmbito da apresentação dos resultados do primeiro trimestre. É a única tecnologia pronta para dar resposta imediata às necessidades de eletrificação. No entanto, defende que esse crescimento deve ser acompanhado por uma maior sofisticação do sistema de eletricidade. Navegar é preciso. Em São Paulo, 10 horas e 5 minutos. No Porto, 14 horas 5 minutos. Rui Moreira diz ser um desperdício não se avançar no transporte fluvial do Rio Douro. O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, considerou esta semana um desperdício não se avançar com o transporte fluvial no Rio Douro, via com um potencial enorme para o transporte público. Interpelado pelo deputado Rui Sá, da CDU, sobre a travessia fluvial entre Alfurada e Engaia e o Cais do Ouro, no Porto, que se encontra suspensa desde 2020, o autarca independente lembrou que o transporte foi delegado por deliberação da Assembleia Municipal nas competências da área metropolitana do Porto. A STCP Serviços não pode atuar naquilo que foi delegado a outrem. Esperemos que a área metropolitana do Porto faça alguma coisa, disse ele, exemplificando que o transporte fluvial poderia zigue-zagueando entre o município de Gondomar e a Foz do Douro no Porto. É um desperdício não o fazer, considerou ele. O tema foi levantado durante a discussão do contrato-programa entre o município e a STCP Serviços, que foi aprovado por maioria com o voto contra da CDU e a abstenção do PS e Bloco de Esquerda. Navegar é preciso. Rodrigo Mora renova com o Porto até 2030. O futebolista internacional sub-21 português, Rodrigo Mora, prolongou o contrato com o Porto até 2030, acrescentando 3 temporadas ao anterior vínculo, 2 dias depois de celebrar 18 anos, revelou na última quarta-feira o terceiro colocado da Primeira Liga. Acabado de entrar na maioridade e de se tornar um ídolo da massa adepta, Rodrigo Mora prolonga o vínculo que o liga ao Porto e o novo contrato inclui uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros, lê-se em comunicado publicado pelos Dragões. Quase 10 meses depois de ter renovado até 2027, Rodrigo Mora prolongou a ligação com o Porto, clube no qual se formou e debutou a nível sênior, marcando 8 gols e tendo 4 assistências nas 30 partidas cumpridas na primeira época ao serviço da equipe principal. E já vamos falar do grande clássico de ontem, no quadro Nos Descontos, tudo sobre o derby que deixou em aberto o título português da temporada 2024-2025. Navegar é preciso. Em São Paulo, 10 horas e 9 minutos. Em Serpa, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas 9 minutos. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço.
A Casa Ilha da Madeira convida todos para sua festa em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, que acontecerá no próximo domingo, dia 18 de maio, a partir das 13 horas. Acontecerá uma missa campal às 15 horas, no cardápio Os Quitutes da Culinária Portuguesa. Na parte artística, a apresentação do grupo folclórico Casa Ilha da Madeira e como convidado o Rancho Folclórico Arouca São Paulo Clube. A entrada custa R$15. Lembrando que a Casa Ilha da Madeira fica na rua Casa Ilha da Madeira, número 214, no Mandaqui, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Chega ao final notícias Lusanete, mas vamos navegar até às 11 da manhã hoje com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Serpa. Na história dos castelos portugueses, hoje o terceiro e último capítulo do Castelo de Lagos. Nos descontos tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé, que venceu ontem o Rio Branco por 2-1 pela Série D. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente na quinta-feira, dia 15, fazendo aniversário, o Gustavo, filho do Nelson. Um abraço pra ele. É isso aí. E também a todas as mamães hoje, Dia das Mães aqui no Brasil. Um beijo no coração delas, porque todos nós vamos ouvir agora com o grupo Entre Vozes, Meu Portugal, Meu Amor. A fazer dos teus dias os meus ais. Ai, meu país, minha terra portuguesa, de Camões que tu tiveste pelo ventre da tristeza. Todos os dias te canto a condição de ser tua. Neste fado, neste pranto, eu por ti ainda canto, descalça por qualquer rua. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Ai, meu país, que trazes nos olhos fado desse rei que não voltou ao seu povo desejado. Na minha boca trago sempre o teu sabor, por isso te canto e digo: meu Portugal, meu amor. Todos os dias te canto a condição de ser tua. Neste fado, neste pranto, eu por ti ainda canto, descalça por qualquer rua. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria.
Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, já estamos com imagem de qual localidade portuguesa? Da Bela Serpa. Pertencente ao distrito de Beja, região do Baixo Alentejo, na margem esquerda do Rio Guadiana, o concelho de Serpa ocupa uma área de 1.106 km², distribuída por 7 freguesias: Brinches, Pias, São Salvador, Santa Maria, Vale de Vargo, Vila Nova de São Bento e Vila Verde de Ficalho. É limitado a norte por Vidigueira, a nordeste por Moura, a leste pela Espanha, a sul por Mértola e a oeste por Beja. Enquanto unidade administrativa, o concelho remonta ao século XIII, não se encontrando nos seus limites correspondência com nenhuma unidade social, política, econômica, cultural, jurídica de períodos anteriores. Em 1281, quando Serpa e todas as terras da margem esquerda do Guadiana estavam ainda sob domínio de Castela, Afonso X estabeleceu a demarcação do concelho para melhor se povoar e atribuiu-lhe o primeiro foral. Já em 1674, o príncipe regente, futuro rei Dom Pedro II, conferiu à vila o título e os privilégios de Vila Notável. Nelson, já chegamos lá no distrito de Beja. Como é que fizemos para adentrar Serpa? Saímos de Lisboa, pegamos a autoestrada A2, em seguida a A6 até Montemoro Novo e depois pegamos a Estrada Nacional 260, chegando a Serpa. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? As terras de Serpa, pela sua pureza ambiental, garantem a tranquilidade do lazer. O concelho é detentor de um conjunto ímpar de valores naturais, onde destacamos o Parque Natural do Vale do Guadiana, criado em 1995. Não faltam propostas para caminhadas e passeios de bicicleta em ambientes naturais. Já a nível de patrimônio, destacamos a cerca urbana, as igrejas de Santa Maria e de São Salvador e o convento de São Francisco. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Serpa, hein? Destacamos a cerâmica, a latoaria, as miniaturas em madeira e cortiça, a tecelagem, as rendas e os bordados. Lourenço, que temos de festas e eventos? Os destaques ficam por conta da festa de Nossa Senhora de Guadalupe durante a Páscoa, o Encontro de Culturas no mês de junho e a festa de São Pedro também em junho. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Serpa. Destacamos as migas, a assorda, o borrego à pastora, a sopa fria de tomate pisado, o gaspacho, a papa quente de pão e alho, os grãos de alho e louro e as caldeiradas de peixe do rio. E os docinhos, hein, Nelson? Aí temos a tarte de requeijão. Nelson, quem quiser maiores informações sobre o Concelho de Serpa, pode consultar que site, hein?
Só ir lá no site da Câmara Municipal de Serpa, o endereço eletrônico é o www.cm-serpa.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Serpa. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, minha gente. Depois de visitarmos Serpa, vamos continuar aqui no Redescobrindo a Comunidade, falando dos castelos portugueses. Lourenço, de qual estamos falando? hoje o último capítulo do Castelo de Lagos. Pois é, e em 2018, a Câmara de Lagos lançou um concurso para obras de remodelação da zona nascente das muralhas de Lagos, junto ao Jardim da Constituição, e que engloba o Torreão da Ribeira, as duas torres albarrãs na Porta de São Gonçalo, a fachada sul do Castelo dos Governadores, mais o seu revelim, e o pano de muralha desde o primeiro torreão até o Castelo dos Governadores. Em abril de 2019, a Revista Municipal de Lagos noticiou que a autarquia tinha aprovado mais 2 intervenções nas muralhas, que consistiam na manutenção na Rua da Barroca e na recuperação do lance nascente nas muralhas. No final de 2019, foi aprovado o orçamento e plano de atividades para 2020 da Câmara Municipal, sendo uma das intervenções previstas o prosseguimento das obras de conservação das muralhas da cidade. O conjunto das defesas da cidade apresenta a planta incompleta no formato de um pentágono irregular, marcado por 9 baluartes de planta quadrada e ou pentagonal e 5 vias de acesso. Diferentemente de outros conjuntos, não se localiza em posição dominante no terreno, mas sim junto à ria. Nele ocorre a interseção de 2 cintas de muralhas de diferentes períodos construtivos, onde restam 2. A cerca medieval, com paredes mais espessas, com 2 metros de largura, por alturas que variam de 7,5 metros a 10 metros, percorrida por adarve, encimada por ameias e seteiras, desenvolve-se desde o Palácio dos Governadores até a Porta de São Gonçalo e ao baluarte da Torre do Trem. Este troço segue com interrupções para o sul até a Porta da Vila, que se abre para o lado de terra. Inclui igualmente o revelim do Castelo dos Governadores e o Torreão da Ribeira. A outra é a cerca nova, com características de estilo renascentista, que se desenvolve pelo lado de terra para o oeste, partindo do baluarte de Santa Maria e prosseguindo para o baluarte da Praça de Armas, o baluarte da Conceição e o baluarte da Alcaria. A partir deste último, o circuito inflete para norte, alcançando o baluarte da Porta dos Quartos, o baluarte de Santo Amaro e o baluarte de São Francisco. Entre os baluartes sobreviventes destacam-se o da Alcaria, que é o que está na posição mais saliente do lado ocidental e que forma uma torre elevada quadrangular com uma rampa de acesso às muralhas e 2 orelhões de grandes dimensões. No lado poente das muralhas, 2 dos baluartes, o da Porta dos Quartos e o de São Francisco,
que apresentam parapeitos apropriados para o uso de artilharia. Olha aí, então, que bacana esses 3 capítulos aí do Castelo de Lagos, que na verdade é um castelo e que tem uma muralha imponente, bonita, ali no Algarve, um lugar muito bonito para ser visitado e ver as grandes obras realizadas pelos nossos antecessores. Então é isso, Lourenço. Semana que vem tem mais História de Portugal. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Lindo hino ao fundo anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Hoje o Emílio não vai poder participar, está se recuperando aí de uma virose. Enquanto aguardamos aí o contato com o Camões, nós vamos aqui inicialmente aos destaques do futebol português. Vamos deixar para falar do derby quando o Camões estiver aqui, porque ele deve ter assistido o jogo, vai poder comentar um pouquinho melhor sobre como foi a partida, né, Nelson? Então vamos começando falando do... Deixa eu só abrir aqui, Nelson, que eu tô sem as notícias. Futebol de areia? É isso, Mundial de Futebol de Areia. Como é que o Portugal até que foi bem até a semifinal, né, Nelson? Mas aí enfrentou o Brasil, e aí o Brasil sabe como é, né, Nelson? O Brasil é meio bom também no futebol de areia, né? Portugal também já tem alguns e estava em busca do 3º título mundial. Estreou com tudo no futebol de areia disputado nas Seychelles, na África. E no primeiro jogo realizado, venceu por 11-9. No sábado, dia 3/5, venceu a Mauritânia por 8-4. Na segunda-feira, venceu o Irã por 7-5. Ficando em primeiro lugar no grupo, mas aí enfrentou o Japão numa partida disputadíssima, ganhou por 7-6, com um gol no minuto final, com uma linda bicicleta do Pintado. As semifinais disputadas no sábado, caiu com o Brasil e o Brasil eliminou Portugal, e a Espanha com uma goleada sonora de 6-0, a seleção brasileira levou a melhor. Não, peraí, Nelson. O Brasil ganhou da Espanha de 6-0 nas quartas de final. E aí ontem o Brasil ganhou de 4-2 de Portugal, tá? Isso, foi 6-0. Para deixar bem claro, né? O 6-0 foi em cima da Espanha. Que também tem um time bom, viu? Também. Na outra semifinal, a Bielorrússia enfrentou o Senegal e venceu por 5-2. Então, hoje, final, o 3º lugar será disputado entre Portugal e Senegal, e a grande final entre Brasil e Bielorrússia. Eu acho que dá Brasil, hein, Nelson? Não sei você, mas... O Brasil é muito tradicional nessa categoria, haja vista que tem várias seleções que é composta basicamente de brasileiros, né? Então, vamos ver aí. Vamos ver, o Brasil tem todas as chances para ser campeão novamente. Isso. Bom, enquanto aguardamos o contato do Camões, vamos falar aqui das notícias, Nelson. O que você tem aí do Benfica, hein? Por conta de um financiamento de 7,5 milhões de euros não pagos a Promovalor do Novo Banco, Luiz Felipe Vieira teve nessa semana seus 3,28% das ações
que detinha do Benfica, leiloadas para quitar a dívida. Olha só, hein, que sirva de exemplo. As referidas ações tiveram uma valorização de 79%, pulando de 3,95 euros para 7,07 euros, e foram arrematadas por um comprador não divulgado pelo montante de 5,33 milhões de euros. Porém, a Bolsa de Valores terá de cancelar a venda, pois o Benfica, que é o sócio majoritário, obviamente, por lei, teria direito de preferência na compra, mas não foi notificado para exercer essa opção. Então, mais um imbróglio aí, né, Lourenço? Mais um. E o Porto? O que você tem do Porto, hein, Nelson? O Nehuen Pérez, central argentino da Udinese, que passou pelo Famalicão e desde o meio do ano passado estava emprestado ao Porto por 4,1 milhões de euros, está sendo comprado agora em definitivo pelos Dragões, 90% do passe, por mais 13,3 milhões de euros, o que eleva o valor final do atleta para 17,4 milhões de euros. O contrato do Nehuen vai até 2029 e a cláusula rescisória foi fixada em 60 milhões. Já o atacante Samu... Antes de você falar do Samu, vamos dar o bom dia aqui pro Camões. A gente tinha pedido para ele entrar um pouquinho mais cedo, mas ele entrou agora. Camões, bom dia, Camões. A gente já falou do futebol de areia, já falamos aqui das notícias do Benfica, daqui a pouquinho a gente vai falar do derby de ontem, agora a gente está falando do Porto. Hoje o Emílio também não vai poder entrar com a gente aqui, está com uma virose lá, pediu desculpas. Bom dia, Camões! Bom dia, Lourenço, bom dia, Nelson, desculpa, mas rapaz, eu cheguei um pouquinho, estava caminhando, cheguei um pouquinho atrasado. Bom dia. Bom dia, Camões! Estamos falando agora do Porto, Camões, e o atacante Samu teve mais 15% de seu passe comprado pelo Porto junto ao Atlético de Madrid, por 5 milhões de euros, ficando agora o Porto com 65% dos direitos pelo atleta, e contratualmente em julho do próximo ano o time poderá comprar pelo mesmo valor mais 15%, chegando a um investimento de 25 milhões por 80% do passe. Para adquirir os primeiros 50%, o Porto já tinha desembolsado 15 milhões. E aí, Camões, você aposta no Samu? Olha, rapaz, ele pode ser um bom negócio. Pode ser um bom negócio porque ele é novo, ele vem de uma escola boa, que é a escola do Atlético de Madrid, ele tem recursos. É aquele atacante um pouco à moda antiga, ele é forte, sabe? Sim, um atacante forte, sabe? Mas é um atacante de área, aquele de presença. Falta ao Porto, talvez, sabe o quê? Para ele, sabe o que falta ao Porto, ou Nelson Emílio? Falta aqueles pontas que antigamente o Porto tinha. Rapaz, se o Porto tivesse os pontas que nem tinha antigamente, eu acho que ele poderia fazer história no Porto. Acho que os portistas iam gostar do Madjer ou do Juari, né? Que deixou muitas saudades, e o outro brasileiro lá, o centroavante, que me foge o nome agora. Jardel também que passou. Jardel, exatamente. O Deck, isso. Bom, e o Porto também, já falamos aqui nas notícias, prorrogou por mais 5 anos o vínculo com o Mora, o menino Rodrigo Mora, bom jogador revelado este ano. E caso os finalistas da Liga Conferência Betis e Chelsea classifiquem-se para a Liga dos Campeões da próxima temporada, terminando o atual campeonato entre as primeiras colocações, haverá a possibilidade do quarto colocado do campeonato português, provavelmente o Porto ou o Braga, pularem para a pré-eliminatória da próxima Liga Europa, indo direto para a fase da Liga. O Porto tem a maior probabilidade, caso fique em quarto lugar pelo seu ranking nos últimos anos. O terceiro colocado tem acesso direto a essa fase da Liga Europa e o quinto vai para a Liga da Conferência. Isso tudo porque os finalistas da Taça de Portugal serão também os mesmos, né? Benfica e Sporting, e o campeão e vice. Então, pode ser que o Porto seja beneficiado, né?
Ainda do Porto, né, o Anselmi, o Porto chegou a um acordo com o Cruz Azul sobre uma multa rescisória do treinador do time mexicano que receberá 3,1 milhões de euros. Foi feito um acordo. No início o valor pleiteado era de 4,4 milhões. Então, o Porto está salvando aí 1,3 milhões de euros, né, Camões? Mas será que a torcida do Porto gostou dessa notícia? Aí é a dúvida, né? Aí é a dúvida. É complicado, porque o homem até agora prometeu, mas só prometeu e não mostrou nada, amigo. Mas eu, particularmente, eu acho que esse ano o elenco do Porto ficou devendo, né? Haja vista para os resultados, né? Eu acho que o Anselmi não é o treinador dos sonhos, mas o elenco do Porto, este ano, deixa um pouco a desejar. Ele inventou muito, né? Ele inventa muito. Sim. Nossa Senhora, meu Deus. Mas, e do Aves? Nelson, diga. Eu vou colocar uma coisa aí, rapaz, que está passando um pouco ao lado. Este ano se inverteu a pirâmide, rapaz. Este ano sobrou para o Porto o que vinha acontecendo para o Sporting. Porque este ano, o Porto e o Sporting e o Benfica investiram muito mais que o Porto. Olha aí, Então, isso aí começa... Explica... E aconteceu ao contrário, o Porto e o Benfica sempre investindo mais e o Sporting não tinha dinheiro, não investia nada. Este ano aconteceu o contrário. Este ano já o ano passado também aconteceu o contrário. O Benfica, que sempre investiu porque teve condições de investir, e o Sporting, que bem tendo condições nestes 2 últimos anos de investir. Isso explica muita coisa, né, Camões? O dinheiro fala alto, né? Exatamente. E o AVS SAD, o Lourenço, o AVS SAD está tentando um tiro de misericórdia aí, demitiu o Rui Ferreira e contratou o José Mota para tentar um milagre de manter o AVS na Primeira Liga. Já o Arouca, a FIFA deu ganho de causa ao Arouca, que entrou com processo contra o Santos para não pagamento do jogador João Basso, vendido em 2023. O Santos só pagou 500 mil euros dos 2,5 milhões devidos e agora tem 45 dias para quitá-lo, sob o risco de, em não fazendo, ficar proibido de inscrever jogadores durante algumas janelas de transferência. Olha a situação do Santos, hein? Pelo amor de Deus, hein? E vamos falar agora dos treinadores. O Paulo Fonseca, que é o técnico do Shabab Al Ahly Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, sagrou-se o último campeão na final e com 11 pontos à frente do segundo colocado. É o 3º título do Paulo Fonseca. E já o Pepa, mesmo conseguindo levar no final a temporada passada o Sport do Recife à primeira divisão e não ter conseguido bons resultados, foi demitido e fica difícil, né? Então, o Pepa, mais uma vez aí, procurando emprego, né? E na equipe permaneceram os jogadores lusos Sérgio Oliveira, Gonçalo Paciência e o João Silva. Porém, pode ser um Patrício a substituí-lo, que é o Antônio Oliveira, que parece que já foi confirmado, viu? Com passagens pelo Corinthians e pelo Atlético Paranaense. E o Pepa dizem que o Atlético Paranaense está de olho nele, né? E após 17 jogos comandando o Zamelec, com 7 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, 3ª posição no campeonato local e finalista da Taça do Egito, o José Peseiro, aquele se desligou da equipe egípcia, alegando falta de condições de trabalho. Especula-se que o treinador Luz estaria sem receber salários. Eita, nós, hein? Nelson, não me lembra esse nome, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, esse cara aí, eu vou te falar uma coisa, viu? Sabe, você me lembrando desse nome, eu me lembro de 2005, rapaz. Foi quando o Sporting perdeu em casa a Liga da Europa, não foi? Não, perdeu. Não. Deu o campeonato para o Benfica, perdeu a Liga Europa em casa, e ainda perdeu o segundo lugar para o Porto. Nossa Senhora.
E o William Carvalho, que em julho de 2018 foi vendido ao Betis, e na época tinha 26 anos, transformou-se domingo passado no jogador estrangeiro com mais jogos pela equipe espanhola. Olha só, ultrapassando o Guardado, antigo capitão do Betis. São 11 gols e 16 assistências ao longo desses anos pela equipe do Sevilha, conquistando uma Taça do Rei na temporada 2021-22. Nelson, Oi. Olha, Camões. bateu arrependimento nesse homem, rapaz. Que eu vi uma declaração agora, essa semana, de que ele quer acabar a carreira no esporte. Pelo amor de Deus. Olha, eu acho que ele ainda tem lenha para queimar, viu? E o Cristianinho Ronaldo, de 14 anos, foi esta semana convocado pela primeira vez para representar a seleção portuguesa sub-15 num torneio internacional que acontecerá na Croácia na próxima semana e contará com Japão, Grécia e Inglaterra. E para terminar aqui as notícias, a equipe do técnico luso Paulo Sousa está imparável depois de conquistar o Campeonato dos Emirados e Supertaça e ainda a Supertaça do Catar e Emirados. O Shabab Al-Ahly venceu agora por 2-1 o Shariaj e conquistou a taça do presidente. Um comentário, Nelson. E olha, Portugal foi rápido no gatilho, sabe por quê? Porque a Espanha e os Estados Unidos já estavam de olho no moleque, no Cristianinho. Olha, e o Cristiano Ronaldo não cabe dentro de si em alegria de ver o filho ali representando Portugal já tão jovem, né? E aí, Lourenço? Bom, agora vamos falar da Liga. Os jogos da 32ª jornada foram complementados no domingo e na segunda-feira passada. No domingo tivemos Arouca e Casapia empatando 0-0, o Sporting venceu o Gil Vicente por 2-1 e na segunda-feira tivemos o Rio Ave vencendo o Estrela Amadora por 2-0 e o Boa Vista ganhando, é importante essa vitória, Boa Vista ganhou de 2-1 do AVS SAD, por isso que o AVS SAD está aí dando o tiro de misericórdia. Já a 33ª e penúltima jornada começou ontem com o Nacional 3, Rio Ave 3, Santa Clara 2, Famalicão 1, o Derby Benfica 1, Sport 1, já vocês vão comentar muito sobre isso, Gil Vicente 1, Arouca também 1, Casapia 2, o Braga 1. Hoje ainda teremos Estrela Amadora e o AVS SAD, jogo importantíssimo para ver a zona de rebaixamento. Vitória de Guimarães e Farense, outro jogo importante. Moreirense e Estoril e Boa Vista e Porto, outro jogo importante na zona de rebaixamento. Sim, clássico do Porto, né? Exatamente. Só antes a última jornada na semana que vem, todos os jogos acontecem no mesmo horário. Farense, Santa Clara, Arouca, Boa Vista, AVS SAD, Moreirense, Porto Nacional, Famalicão, Casapia, Braga, Benfica, Sporting contra o Guimarães, Rio Ave contra o Gil Vicente, Estoril contra o Estrela Amadora. A classificação agora, estamos com o Sporting liderando com 79 pontos, o Benfica também 79, mas como todos já sabem, no confronto direto o Sporting leva vantagem, por isso que no próximo fim de semana, se o Sporting ganhar do Guimarães, acabou o campeonato, o Sporting é bicampeão. O Benfica precisa ganhar o jogo e torcer contra o Sporting. É simples, não tem muito que fazer contas, né? O Benfica tem que ganhar e o Sport tem que perder. Ou pelo menos o Benfica empatar e o Sport perder, né? O Sport não pode... É que o jogo mais... Os dois jogos são complicados, o Braga com o Benfica lá em Braga, apesar que o Camões vai comentar isso, mas o Braga também é uma mãe com o Benfica, né? Então é um problema. E o Guimarães eu não sei se é uma mãe para o Sporting, né? Hoje, Dia das Mães aqui no Brasil, né? O Braga é mais mãe do que o Guimarães. O que vocês acham? Vamos falar do jogo de ontem. Eu vou ser sincero, eu não assisti o jogo, eu só vi os gols, vi alguns lances assim, achei que teve uns pênaltis assim que não foram dados, eu não sei não, viu? Mas o importante é que o jogo já acabou.
o esporte está com a vantagem agora, né? Eu acho, para começar, o Camões, eu acho que se o Sporting for campeão, tem que dar uma boa parte do troféu para o menino Quaresma, que fez um golaço contra o Gil Vicente. Sim. Permitiu que o Sporting fosse para a luz jogando pelo empate que acabou acontecendo, né? Então, foi um gol importantíssimo já nos acréscimos, um jogo dificílimo contra o Gil Vicente, porque agora começa o negócio da mala branca, né, o Camões? Começa a correr o dinheiro como deve correr para o Guimarães e, se bobear, para o Braga também. Se bem que o Braga ele tem interesse no jogo, né? Como o Guimarães já não tem pretensão nenhuma, não vai mudar de lugar. Tem pretensões, sim, tem pretensões. Ele tem pretensões, vamos falar, antes de entrar no canto. Então, só lembra, o Guimarães precisa ganhar ou do Farense para ir para a Liga Conferência ou ganhar do Sporting. Se ele perder hoje, por exemplo, perder para o Farense, ele tem que ganhar do Sporting. Senão ele nem na Liga Conferência não vai. Entendi. Bom, mais um dado importante, mas falando aí do grande jogo de ontem, Benfica e Sport, que jogo bonito, uma festa muito bonita, né? Estádio da Luz lotado, o espaço destinado aos esportinguistas também lotado, uma festa muito bonita de todos os lados. E, curiosamente, o Camões e Lourenço, eu vi umas imagens de torcedores do Sporting com cachecol ou com a camisa mesmo, no meio da torcida do Benfica. Sim, então, isso é normal. Isso agora lá é uma das coisas bonitas no futebol português, é essa. Eles já se misturam, estão se misturando. Uma coisa que impensável de se ver aqui no Brasil e em muitos países aí, né? Então, realmente, uma coisa muito bacana, e a festa foi bonita, os benfiquistas fazendo o esforço danado para ver se o Benfica saia com a vitória. Aliás, o Camões e Lourenço, me diga uma coisa, se o Benfica tivesse ganho, quem que estaria com a vantagem? Bom, é o seguinte, primeiro que eu quero te falar que o segundo tempo foi todo do Benfica, foi todo o Sport só se defendeu, mas é o seguinte, se o Benfica, a taça estava no estádio, e ela estava no estádio por quê? Porque se o Benfica ganhasse com mais de um gol de diferença, porque no primeiro jogo o Sport só ganhou de 1-0, o Benfica era campeão. Mas se fosse por um gol? Sim. Se o Benfica ganhasse com 2 gols de diferença, 3 gols de diferença, o Benfica era campeão. O Benfica não tinha mais próxima rodada, não tinha próxima nada. Se o Sport ganhasse o jogo também, o Sport era campeão. Mas se o Benfica ganhasse por 2-1, por exemplo, quem teria vantagem? Aí não, porque aí, veja bem, o primeiro critério estava empatado, o segundo também estava empatado, aí o terceiro critério é a diferença de gols. A diferença de gols te remete para a última jornada. Entendi. Bom, de qualquer maneira, foi um jogão, o Sporting meteu um gol logo no começo, aliás, um golaço, né? Você vê que o Gyökeres, apesar de não ter feito gol, mas ele obviamente, ele chama a atenção da defesa adversária, né? Ele deu o gol para o outro fazer. Exatamente. Então, ele deu um passe maravilhoso ali pro Trincão, que fez um golaço de primeira. Não é fácil pegar Falha de marcação do Benfica, né? Vamos falar a verdade aqui, que foram 3 em cima do Gyökeres e ninguém ficou, o Trincão sozinho. E ele pegou, olha, foi muito feliz naquele chute, ele pegou de um jeito que é indefensável, né, pro goleiro. Ô, Lourenço, mas o gol do Benfica também foi uma puta de uma falha da defesa inteira do Sporting, amigo. Não. Caíram 3 logo de uma vez. O cara costurou bem lá, né? Não, impressionante, porque os caras não escorregam, amigo. Porque 2 escorregaram, Foi. Lourenço. Eu não sei qual é o santo preferido dos torcedores do Benfica, mas o Diomandé escorregou, depois o Quaresma escorregou. E eu vou te falar uma coisa. Logo 2 de cara. O cara fez uma boa jogada. Sim. Uma boa jogada. Mas os caras escorregaram, logo 2.
E eu, Não, vou dizer mais. Eu fiquei vendo quem que era o número 25, Gonçalo Inácio. Aí sim, o cara meteu a bola no meio das pernas do Gonçalo Inácio. Não, olha, foi realmente uma jogada maravilhosa do Pavlidis, que é um jogador muito interessante. Aliás, eu tenho dito isso aqui, os clubes portugueses têm feito ótimas contratações. Aquele menino, Olderup, um nome complicado lá, o norueguês também é muito bom. O Arthur Koglu também é um jogador, aquele chato, né? Aquele centroavante chato. Então, sim, ele é um extremo e o Kossu também é muito bom. O Kossu também. Então, os times contrataram muito bem, o Porto fez boas contratações também, o SAMU, o Sporting, olha esse Human, olha, ele joga muito. Muito. Para mim, dinamarquês, bom de bola. Recentemente, o Sporting perdeu o Ugarte, que também era um belíssimo volante, e apareceu esse Human. Então, mas diga-se de passagem, o Nelson, o Lourenço, não joga no último jogo. Ele tomou um cartão amarelo e foi suspenso. Olha aí, uma informação importante. Agora, os treinadores, eu vou falar dos treinadores. Esse treinador do Sporting, ele fez um esforço grande para entregar a rapadura, hein? Pelo amor de Deus, com todo respeito. Estava jogando lá com o De Basti jogando bem, o Sporting com absoluto domínio do jogo, não tinha problema nenhum. E aí me vai e tira o De Basti e põe o Morita. O Morita, que já é um jogador limitado, tá velho, veio de contusão e está se recuperando agora. Não tem condição. Ele entrou e o Benfica fez o gol. E você vê que no lance do Pavlidis, ele ficou fazendo um movimento de karatê, eu não sei o que ele ficou fazendo. Em vez dele ir em cima do Pavlidis, ele, sabe, olha... Então, o treinador do Sporting fez um esforço muito grande para perder esse jogo aí, tá? José Peseiro 2. José Peseiro 2. Porque, sinceramente, as substituições dele, ele ainda me pôs o San Giusti, que, olha, para não queimar minha língua, até que entrou bem no jogo. Entrou. Eu fiquei com medo, mas entrou. Entrou. E o tal do... Quando ele entrou, eu fiquei com medo, mas entrou. E o tal do Harder, o Camões... Sabe, o Harder não vai resolver nada. Sabe, ele só dá trabalho. Ele tem 19 anos só, pô. Mas é o seguinte, é um jogo final, sabe? Se bem que o Trincão, cá entre nós, já não estava aguentando um gato pelo rabo, né? Ele estava assim, um caco. Então, teve um gol anulado, que não vou dizer que o juiz prejudicou. Ele poderia ter dado, como poderia não ter dado, né? O Gyökeres foi forte em cima do Antônio Silva, a bola sobrou para o Pedro Pote, que fez o gol, né? E, sinceramente, eu quero comentar esse lance, Nelson, também. Então fala. Eu vou te ser sincero. Eu conheço, e por isso quando eu falo de padre, eu concordo contigo que foi um jogo, que foi um lance de interpretação. Foi um lance de interpretação mesmo. Foi mesmo. Ele tanto podia dar, como não deu. Mas eu tenho certeza que se esse lance fosse na área contrária, não tinha dúvida que o cara tinha dado o gol. Não tem, mas eu não tenho dúvidas nenhuma. Assim como eu não tenho dúvidas, vou aproveitar também, que para mim tem muitos caras dizendo que o Otamendi não cometeu o pênalti. Para mim cometeu, foi dentro da área. Outra coisa, tinha que levar o cartão vermelho direto, porque era o último homem que tinha pela frente, tinha que levar ali o cartão vermelho direto, não levou. E depois na frente vamos dizer também que teve realmente, depois o De Basti acabou cometendo um pênalti, mas em cima justamente do Otamendi, que já não estaria no jogo. Então, olha, alguns lances, mas eu, sinceramente, eu acho que o juiz foi bem no jogo, viu? Ele apitou bem, foi direitinho, tem essas dúvidas, né, que é uma coisa natural do jogo, o jogo... Mas eu acho que foi bom e, logicamente, quem sai mais feliz desse jogo é o Sport, né? Com certeza, porque o Sport depende só de si.
Então, acho que é Agora, isso, né? E aí, a segunda liga, o Ô, Nelson, Lourenço? não, rapidamente. Oi. Eu só não entendo uma coisa. Porque você falou do técnico do Sport, mas também tem o técnico do Benfica, amigo. Eu não sei por que ele tira ao intervalo o Di Maria. Porque o Di Maria é um jogador que numa jogada pode definir o jogo. Não dá para entender. Vai ver que ele não está muito bem fisicamente, né? Mas ele pode decidir o jogo, o Nelson. Ele é um cara que, com a experiência que tem, ele é um jogador para esses jogos. Bom, vamos ver, né? Agora a segunda liga. Hoje se o Estrela Amadora vencer o AVS SAD, já teremos os 3 aí que vão ficar lá embaixo, que é o Boa Vista, o AVS SAD e o Farense, tá? Hoje, se o Estrela Amadora já vencer hoje o jogo dele, já temos definido lá, só vão brigar entre eles 3 para ver quem vai para o playoff, né? Todas as rodadas, tanto da primeira liga quanto da segunda liga, a última jornada vai ser no sábado, né? Todos os jogos no sábado. Por que não é no domingo, Camões? Também não sei como esse jogo não foi hoje. Um clássico não foi ontem, não foi no domingo. Também, sinceramente, também não entendo. Aliás, eu queria falar uma coisa sobre isso. Agora que você me lembrou, nos anos anteriores, as 3 últimas jornadas, não era a última, não. As 3 últimas jornadas eram todas no mesmo horário. Mudou. Agora, na segunda liga, hoje a gente já teve a penúltima jornada. Na sexta-feira, o Feirense venceu o Mafra 2-1. Ontem, Passos Ferreira 1, Felgueiras 2. Oliveirense 1, Marítimo 1. Chaves 0, União de Leiria 2. Hoje cedo nós tivemos Torriense 3, Leixões 2. Agora estamos tendo 2 partidas importantíssimas desse no intervalo. Aí. Elas estão no intervalo. O Vizela vai batendo o Acadêmico de Viseu por 1-0. O Tondela vai perdendo em casa para o Alverca por 2-1. E hoje ainda teremos o Benfica B com o Penafiel, Portimonense e Porto B. A classificação, o Tondela, se o Tondela continuar perdendo, vai ficar com 61 pontos. O Vizela ganhando vai para 61 pontos também. E o Alverca ganhando do Tondela vai para 60. Então a briga ainda vai ficar em aberto para a última rodada, só que o Tondela tem desvantagem no critério de desempate contra o Vizela fica em primeiro, e em relação ao Alverca, se ele estiver perdendo, ou se perder realmente o jogo, o Tondela também fica em desvantagem no critério de desempate com o Alverca. Então o Alverca ainda tem grandes chances aí, se esses resultados permanecerem, a briga vai ficar entre os 3 mesmo, não tem qualquer um pode ser o campeão da segunda liga. Exatamente. E a última jornada marca o Vizela vai jogar lá no Funchal com o Marítimo, não é um jogo fácil. O Tondela vai até Leiria enfrentar a União, e o Alverca é o único que joga em casa com o Portimonense. Então o Alverca tem grandes chances ainda, inclusive de sair campeão, né? Esse jogo que está no intervalo é jogo importantíssimo aí. E na parte de baixo, o Mafra já foi rebaixado, o Oliveirense no máximo vai disputar o playoff, porque se terminar empatado em pontos com o Porto B, ele perde no critério no confronto direto. O Passos Ferreira torce contra o Porto B hoje. Se o Porto B empatar contra o Portimonense, o Passos Ferreira no máximo vai disputar o playoff. Pois se terminar empatado em pontos, o Porto B, também o Passos Ferreira perde no critério de desempate. Já na terceira liga, já temos o campeão, hein? O Lusitano Lourosa foi campeão da terceira liga. Já está disparado na frente, faltando uma jornada. A jornada foi toda ontem, a penúltima. O 1º de dezembro perdeu para o Varzim por 3-0. O Lusitano Lourosa venceu o Atlético por 2-0. O Sporting B venceu o FAF por 2-1. E o Belenenses enfiou 4-1 no Amarante. A última jornada, Camões, antes de você comentar, nós temos o Varzim enfrentando o FAF, o Belenenses enfrentando o campeão Lusitano Lourosa. O Atlético recebe o 1º de dezembro e o Sporting B enfrenta o Amarante. Então o Sporting B precisa vencer o Amarante para confirmar a subida.
O Belenenses precisa vencer o Lusitano Lourosa na última jornada. Olha a situação do Belenenses. Precisa vencer o Lusitano Lourosa e torcer contra o Sporting B, né? Porque o Belenenses leva vantagem no confronto direto contra o Sporting B. O Varzim também tem chance, mas precisa vencer o FAF. Tem que torcer para o Belenenses perder para o Lusitano Lourosa, que é o campeão. E aí o Varzim leva vantagem nos critérios de desempate contra o Belenenses no saldo de gols. Só confirmando os rebaixados para o Campeonato de Portugal, o Anadia, o Vila Verdense, o Oliveira do Hospital e o Lusitânia dos Açores foram os 4 times rebaixados. Fala, Camões. Não, eu acompanhei ontem, rapaz. Eu estava acompanhando ontem para a segunda liga porque estava dando interesse. Rapaz, a situação era a seguinte: o Belenenses estava ganhando tranquilo, 2-0. O Sport estava perdendo do FAF, amigo. Perdendo do FAF. Aí, aos 80 e poucos minutos, o Sport empatou o jogo. E aos 97, rapaz, fez o segundo. Ixi, Maria. Bom, eu ainda tenho esperanças no Belenenses. Não, ainda todo mundo tem chance, não, mas é que, sinceramente, na última jornada aí, o Belenenses vai enfrentar o campeão, né? Tudo bem que é em casa. Mas já subiu, né? Mas subiu. Sabe lá, né? Mas não sei, viu? Mas não depende. Vou cravar a vitória do Belenenses. Mas se o Sporting B ganhar, tchau. Vai ter que vai pro playoff o Belenenses. Isso aí. Bom, no Campeonato de Portugal, hoje teremos mais uma jornada. O Lessa que enfrenta o Guimarães B, o Marco 09 em Paredes, o Elvas, o Lusitano de Évora e o Amora enfrenta o Fátima. Mais alguma coisa do futebol português, Camões? Sim, só para terminar, uma curiosidade. Você sabe que só não foi campeão nos últimos 70 anos uma vez quem era líder? Ah, é? Pois é, rapaz. E sabe quem foi? Foi o Sporting tirou o campeonato ao Belenenses e o deu para o Benfica, rapaz. Olha aí. Bom, vamos ver, acompanhar. 70 anos atrás. Vamos acompanhar semana que vem. Então, um grande abraço, Camões. Tchau, bom final de semana. Tchau, pessoal. Tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé, Nelson. Enquanto você fala aí, nós vamos passando aqui os melhores momentos do jogo de ontem, mas lembrando que a Portuguesa perdeu no domingo passado à noite pro Água Santa por 2-1 lá em Diadema, e ontem no Canindé venceu o Rio Branco por 2-1. O jogo contra o Água Santa foi uma porcaria, a Portuguesa não jogou absolutamente nada, mereceu perder, ficou barato só o 2-1. Já ontem, até que não jogou tão mal assim, o Rio Branco é um bom time, e o importante nesse campeonato não é jogar bem, jogar mal, é fazer 3 pontos, né, Nelson? Sim. Não, lembrando, quem achava, e eu achava também, né, que a Série D ia ser na base da pancadaria e do bicão para cima, olha, enganamos todos nós, porque a gente tá vendo a Série D, o pessoal tá pondo a bola no chão, tá tendo jogo. Isso já aconteceu lá contra o Boa Vista, já aconteceu contra o Maricá e aconteceu ontem também com o Rio Branco. O jogo de Diadema eu acho que foi meio
meio padrão Série D de antigamente mesmo, mas esses outros jogos que eu falei, o jogo muito mais equilibrado, jogos jogados, bola no chão, você vê, como você falou, esse time do Rio Branco é um time bom, não é trouxa, não é à toa que está lá em cima, e agora a Portuguesa com essa vitória sobre o Rio Branco, um jogo difícil, né? Até pela condição do gramado. Ah, mas o gramado está ruim para os dois. É verdade, mas o time do Rio Branco é um time de jogadores muito mais fortes. Então, o que eu percebo é que a Portuguesa ontem sentiu um baque, né? A Portuguesa perdia as divididas, e a verdade é que foi um jogo dificílimo, e a Portuguesa, num lance de sorte, lá num pênalti, eu estava no estádio, nem na Lusanete aí dá para ver aí se foi pênalti ou não, mas o que interessa é o seguinte... Esse gol de empate também foi... A bola desviou no pé do zagueiro da Portuguesa. Pois é, foi muito azar também. Entrou no cantinho, né? Agora, o segundo tempo, Lourenço, entrou o Tauan. E o time, logicamente, melhora no meio do campo. Por quê? Porque ele ajuda a marcar, né? O Portuga, ele não é um volante, não adianta. Então fica o Barba sobrecarregado, e com o Tauan no time, a Portuguesa se ouve melhor. Se bem que o Rio Branco estava numas assim de o empate tá bom, vamos encebar o jogo aqui, que estava conseguindo, mas a Portuguesa fez o segundo gol já, sei lá, acho que com 30 e poucos minutos já. E o Cristiano, tem o senhor Lohan, queria bater o pênalti lá, pelo amor de Deus, né? E poderia até fazer, tudo bem. Mas, pô, sabe? O jogo tá 1-1, jogo difícil. O batedor oficial da Portuguesa é o Cristiano, e bateu muito bem, porque o goleiro do Rio Branco é enorme, cara. Quase 2 metros de altura. Então, dificulta muito na hora de bater o pênalti. Olha lá, ele põe a mão na trave, sem pular. Pô, aí o Cristiano deu uma sabugada, fez o gol, e é o que, como bem você falou, é o que interessa. Agora, chamar atenção, Lourenço, para as declarações do Cristiano levantando a bola aí do Cauã, né? Fez questão de ir lá abraçar ele e tal. Boa parte da torcida continua metendo pau no Cauã. Você vê, o time jogou muito? Não jogou muito. A Portuguesa não jogou, não vou dizer assim que foi bem melhor que o Rio Branco, como foi contra o Maricá e como foi contra o Boa Vista. Não foi. Mas foi com muita garra e ganhou o jogo. Isso é que importa, um jogo importante. A Portuguesa agora é a primeira colocada aí junto com o Pouso Alegre e com o Boa Vista. Olha aí, Boa Vista está em primeiro lugar aí. A diferença é saldo de gol, essas coisas aí. A Portuguesa agora, próximo jogo da Portuguesa, com quem que é, Lourenço? É no sábado que vem contra o Porto Vitória, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Amém. Bom, então é isso. Acho que a Portuguesa foi bem aí, ganhou, que era o que interessava, principalmente depois de vir de uma derrota do malfadado Água Santa. Parece que a gente vira freguês de alguns times assim, que é uma coisa impressionante. Impressionante, meu Deus do céu. Mas tudo bem, acho que é isso, Lourenço. Vamos ver, vamos torcer. Vamos agora aos aniversários da semana, Nelson. Urgente aqui, porque o tempo urge. Hoje mandando um abraço a todas as mamães, Dia das Mães aqui no Brasil, um beijo no coração de todas. No dia 15, o seu filho Gustavo fazendo beijão aniversário. Beijão para ele, muitas felicidades. E para todo mundo que estiver fazendo aniversário essa semana, um grande abraço da equipe do Navegar é Preciso. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Navegar é Preciso, mandando abraços a todos que se conectaram com a gente, o Alberto Miranda, Angela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeiro, o Arthur Cabreira, a Carolzinha Marques, o Fernando Antunes, a Gasparina Rodrigues, o Gustavo Paulo, Joaquim Pereira, Jorge Rosmaninho, José Maria Souza, Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Roberto Fernandes, o Virgínia Amaral, Vitalina Costa. Mandar um beijo para minha esposa Grace, a dona Fátima, a Mariana, a tia Helena, a tia Marina, a Simone, o Adilson, Miguel, o Thiago, dona Marilene, seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lili, minha tia Marici, a Amélia Bruna, Fernando Neto, Orlando Arroza, Esther Sangalho, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a dona Maria, o Cristian, a Raquel, a Lisa, todo mundo ligado no Navegar é Preciso.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar e o Lourenço Emílio que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanet. Um bom domingo a todos, feliz Dias das Mamães e um bom domingo, uma boa semana. Tchau. Tchau. Luzanet.